Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com o Valdemar Falcão. Bem-vindo, Valdemar. Muito obrigado, Diogo. Prazer estar aqui com você. É um gosto realmente ter aqui o Valdemar connosco para falar de um tema excepcional que é este da astrologia e da espiritualidade. Hoje vamos um bocadinho além daquelas parte mais técnica da astrologia e vamos aqui integrar outros assuntos, outras áreas, outros temas que o Valdemar vai nos ajudar a entender e perceber a ligação entre a espiritualidade e a astrologia, qual é que existe, se existe, como existe. Vamos aproveitar todo este conhecimento do Valdemar para expandir este conhecimento nesta área. Aproveito para agradecer aos mecenas que dão apoio ao canal, a todos vocês que estão a dar apoio ao canal. Muito obrigado que assim permitem-me fazer um vídeo todas as semanas e dar-nos aqui a continuar a divulgar a astrologia em português. E tu que quiseres saber mais informações, como podes apoiar a Descobre Astrologia, está no primeiro link do vídeo, na descrição, como sempre. Se fizer sentido para ti, se estiveres a tirar valor daqui dos vídeos semanais, apoia, junta-te à família e ajuda aqui nós continuarmos a produzir um vídeo por semana. Valdemar, sobre este assunto, da astrologia e espiritualidade, para onde é que nós vamos começar? Bom, eu posso explicar um pouco desse meu link, dessa minha vinculação com esse campo, porque eu nasci, como a maioria dos brasileiros, nasci e fui criado no catolicismo, né? Fui criado até de uma forma bastante, digamos, envolvida com isso. E, como bom ascendente sagitário, chegou um momento, até quando eu tinha meus 12 anos de idade, que cheguei a sentir o chamado vocacional para o sacerdócio, Foi né? o retorno de Júpiter, não é? O retorno de Isso, Júpiter. exatamente, exatamente. Mas durou uns 6 meses só, mas, eh, meu pai conta que quando eu tirei férias, que eu fui por um pré-seminário aqui no Rio de Janeiro, e passava a semana toda lá, só vinha para casa nos fins de semana, né, ia para a escola direto, era um colégio próximo, ligado mesmo, era do colégio dos jesuítas aqui, do Santo Inácio, aqui no Rio de Janeiro. E meu pai conta quando chegaram as férias de meio de ano, que ele me levou para a praia, me levou para um monte de coisa, e: "Ó, tem um mundo aqui fora que você está meio que perdendo ele, tá deixando ele passar e tal". E não, mas aí, isso fluiu de uma maneira muito muito espontânea e, esse chamado vocacional durou só uns 6 meses mesmo, mas sempre tive essa ligação muito forte com a espiritualidade em várias tradições, que eu vou te explicar um pouquinho, onde eu já, digamos, circulei, vamos dizer assim, né. E foi engraçado porque muitos e muitos anos depois, o padre que era diretor desse pré-seminário onde eu estudei, foi casar uma prima minha aqui no bairro onde eu moro, aqui em São Conrado, no Rio de Janeiro, foi que fez o casamento na casa dela, e eu cheguei lá, encontrei com ele, e ele me chamava pelo apelido que eu só tinha na escola isso, que era Vavá, de Valdemar, né. E: "Vavá, o que que você está fazendo da sua vida?" Eu falei: "Ah, padre Melchior, eu estou trabalhando com astrologia". Ele deu uma risada, ele era muito muito liberal, muito aberto, falou: "Ah, você arranjou outra maneira de exercer a sua vocação?" Eu falei: "É, pode ser, Olha, pode ser", Padre né. Sábio. Não, era um cara muito, muito, muito legal. Aí o que que aconteceu? Por volta dos meus 17, 18, 19 anos, eu entrei em contato com a Umbanda aqui no Rio de Janeiro, que é o espiritismo afro-brasileiro, né. A partir de uma doença da minha avó materna, que estava com câncer, já em estágio muito avançado, e que os médicos previram um final muito sofrido, que era um câncer de aparelho digestivo, e disseram: "Olha, tem aqui uma série de remédios muito fortes que ela vai precisar tomar quando chegar nessa fase aí crítica da doença e tal". E nesse meio tempo, uma amiga da minha mãe conhecia um pai de santo, um dirigente de um terreiro de umbanda, contou para ele o que estava acontecendo. Ele falou: "Ah, pá, fala para ela ir lá no meu centro e tal", só que minha avó não tinha condições, que era uma escadaria de 100 degraus que ela teria que subir para chegar nessa casa. E aí ele se dispôs a tirar o horário dele de almoço, ele era funcionário público aqui no Rio de Janeiro, durante 2 ou 3 meses ele ia todo dia visitar minha avó, todo dia. E ela não teve esse fim, dramático que os médicos tinham previsto. Não promoveu nenhuma cura, nem nada de milagroso nele, apenas fez com que a transição dela fosse muito suave. Ela, de um dia para o outro, ela entrou numa coma hepática, que o fígado já estava totalmente tomado, e 2 dias depois ela faleceu sem sofrimento nenhum. E nós, além da gratidão que ficamos com ele, ficamos com a curiosidade de conhecer, que era uma área desconhecida para a minha família, né, a gente ouvia falar e tal, e começamos a frequentar esse centro de umbanda. Eu trabalhei lá como médium de apoio, assim, durante 15 anos, dos meus 19 até os meus 34 anos. Meus pais também frequentavam junto comigo, colocavam roupa branca, desenvolveram a mediunidadezinha básica de apoio ali, né, não era nada demais, ostensivo, nem nada disso, mas aquele grupo que apoia o trabalho que está acontecendo nesses lugares, né.
E a Umbanda é fascinante, né, Diogo? Porque é a síntese do Brasil, está toda ali, a mistura que o Brasil tem de diferentes culturas, diferentes tradições religiosas, está tudo sintetizado ali na Umbanda. Porque a Umbanda você tem elementos afro-brasileiros, né, tudo tocado com atabaque, né, com ritmos africanos. Você tem a iconografia católica, por conta da proibição que havia na época, né, para os escravos professarem sua religião, eles não podiam botar lá Ogum, Xangô, Yansan, então eles botavam, né, Santa Bárbara, São Jorge, São Sebastião e assim por diante. Tem muito, digamos, o estofo da Umbanda está muito ligado também com as tradições orientais, no sentido da noção de karma, de reencarnação, tudo isso. É isso que eu te falei, é uma mistura assim, Uma fantástica, né, mistura. de elementos que resultam numa nova identidade. É um tronco novo que tem raízes espalhadas em várias tradições diferentes e que, ao mesmo tempo, já tem uma identidade própria, né, muito, muito brasileira mesmo. E, a partir daí, a gente se interessou, tanto eu quanto meus pais, a gente se interessava em conhecer pessoas, os paranormais, os sensitivos, os médiums, né? Tanto que o primeiro livro que eu escrevi veio exatamente disso. Eu trabalhei como editor num grupo editorial aqui no Rio de Janeiro, cuidando justamente de um selo espiritualista que eles tinham, chamado Nova Era, editora Nova Era. E isso durou 4, 5 anos que eu fiquei lá como responsável pela Nova Era. E ao longo desse período, eu fiz uma amizade muito grande com um físico francês, chamado Patrick Drouot, que é um dos primeiros a fazer essa aproximação entre ciência e espiritualidade. Ele era autor do selo. Quando eu entrei para assumir a editoria do selo, ele já era autor da casa, e ele tinha tinha um compromisso muito regular com o Brasil. Ele lançava um livro novo por ano, vinha aqui ao Brasil para fazer o lançamento. Ele não falava português, falava inglês muito bem, que ele tinha morado muitos anos nos Estados Unidos, e eu era o responsável por tomar conta dele quando ele vinha para cá. Então, traduzia as palestras dele, ele dava consultas, atendimentos também, e eu ficava ali do lado de tradutor. E aí foi se desenvolvendo uma amizade muito grande. E quando eu resolvi sair da editora, ele me perguntou: e o que você vai fazer da sua vida? Eu falei: vou voltar para. Porque eu sou músico também, né? Envolvido com a área de música, produção, estúdio, esse tipo de coisa. Eu falei: eu vou voltar para meus trabalhos musicais e vou continuar atendendo profissionalmente como astrólogo e tal. E aí ele falou: por que você não escreve um livro? E eu achei que ele estava me sugerindo escrever um livro sobre astrologia. Aí eu falei: não, Patrick, na astrologia tem muita coisa que eu ainda quero ler. Eu acho que se eu for escrever alguma coisa, eu não vou acrescentar nada ao que já existe aí. Ele falou: não, não, mas eu não estou falando de astrologia, não. Nesse convívio nosso, nesses últimos anos, você me contou histórias tão interessantes dos médiuns que você conheceu ao longo da sua vida. Junta essas histórias todas num livro que eu me comprometo a fazer a apresentação do livro para você. Aí eu falei: Uau. opa, eu tinha estava saindo da editora nessa época, né? E ele aí deixou aquela semente aqui na minha cabeça e eu fiquei ruminando aquilo durante algum tempo. Aí eu mandei um e-mail para a diretora editorial da editora, que foi quem tinha me levado para lá, para me transformar em editor, né? E falei: olha, eu estou aqui com a ideia de escrever um livro sobre os médiuns e tal, e o título, por enquanto só tem o título, Encontros com Médiuns Notáveis, que foi declaradamente inspirado no livro do Gurdjieff, Encontros com Homens Notáveis, né? E ela, no mesmo dia, me mandou um e-mail de volta dizendo: pode começar a escrever, que eu já mandei preparar o seu contrato. Isso foi em 2004. Aí eu passei o ano todo puxando pela memória das histórias todas que eu tinha vivido, porque nessa busca que meus pais e eu entramos, a gente conheceu vários sensitivos, vários paranormais, cada um com um dom diferente, com uma habilidade diferente. E aí eu fui juntando essas histórias todas. O livro ficou pronto no final de 2004, foi lançado em 2005, portanto já é um jovem de 20 anos de idade, essa altura. Foi em maio de 2005. E o livro está por aí até hoje, circulando. Tenho ele aqui, é um trabalho belíssimo. Por acaso eu acharia muito giro se tu tens este livro do Valdemar. Deixa nos comentários a dizer: eu tenho. Este livro do Valdemar seria muito interessante. Quem tem um livro, este livro, que se expressem nos comentários do vídeo, porque seria muito, muito giro perceber se alguém tem e se alguém de alguma forma conhece este trabalho que o Valdemar tem com os médios notáveis, que é incrível. Eu tive a preocupação, né, por conta né, do lado astrólogo, que depois de contar, são seis médiuns diferentes que estão retratados nesse livro, né, uma forma assim, mais ou menos cronológica ao longo de como eu fui conhecendo eles ao longo da vida.
E eu não pude resistir a fazer um apêndice no livro, onde eu coloquei o mapa astral de cada um e explicando onde é que estaria ali as conexões que explicam o sexto sentido que esses seres todos têm, né? Isso é muito interessante. E já nos ajuda aqui a entender um bocadinho, provavelmente, por onde é que a conversa de hoje vai passar, não é? Como é que nós, se calhar, no mapa, conseguimos ver essa sensitividade ou essa Exato, disposição exato. Cada vez que eu para. conhecia um médium desse, eu já dizia que hora, que hora que você nasceu, eu já anotava ali os dados para depois fazer o cálculo do mapa e começar a pesquisar lá o que a gente encontrava. Isso é espetacular, Valdemar. Então, nós já percebemos que tem uma forte raiz nessa parte espiritual, não é? Temos todo esse passado, desde sempre quase que anda aí a braços com toda essa questão da espiritualidade, da mediunidade, todas Isso. essas áreas. E como é que nós começamos a aproximar-nos da astrologia? Como é que nós começamos, quando é que o Valdemar consegue importar esse conhecimento para a astrologia? Foi quando eu comecei a conhecer esses médiuns, como eu já estava envolvido com astrologia, ainda nem era, no início pelo menos, o contato com esse primeiro que eu relatei para você, o Valkyr, todos já são falecidos, né? São pessoas de uma geração que estaria com 90 e poucos anos hoje em dia, todos eles. E então eu logo perguntava a data de nascimento, a hora, para levantar o mapa e ver que elementos que a gente encontrava ali para explicar isso, né? E sem dúvida nenhuma, Diogo, o que a gente tem em comum em todos eles é uma posição sempre forte do planeta Netuno. Que Eu giro. identifico Netuno como sendo, eu digo que é a nossa antena parabólica, é aquela que pega as estações que as rádios comuns não pegam, né? E invariavelmente todos os seis têm o Netuno em alguma posição forte no mapa, ou em conjunção com o ascendente, ou em conjunção, ou fazendo aspectos fortes com os planetas pessoais, ou colocado em casas muito significativas, mas o Netuno era o denominador comum. Sempre foi, continua sendo nos meus estudos sempre que eu conheço algum paranormal, eu logo pergunto data, hora de nascimento e tal, e vou vendo ali o que tem. E sempre o Netuno está invariavelmente presente de uma maneira forte naquele mapa. E faz algum sentido, não é? Nas características que nós temos assim, mais diretamente associadas a Netuno, esse lado da espiritualidade, dessa capacidade de atravessar horizontes ou metas, não é? Dessa capacidade de não ver limites, que é uma coisa que muitas vezes está associada ao planeta. E é muito interessante essas pessoas terem esse símbolo, não é? De Neptuno, evidente no mapa. Houve assim mais alguma coisa que nos seus estudos, na sua prática, no seu dia a dia, tenha reparado nesses mapas, tirando o Neptuno, ou realmente o Neptuno é o ponto mais Netuno, forte? Netuno é o ponto mais forte, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que é o planeta que possibilita essa conexão com realidades que estão além da nossa capacidade física, digamos assim, né? Dos cinco sentidos habituais, né? Não é à toa que a gente chama esse dom de um sexto sentido, né? Porque ele tá além dos cinco sentidos convencionais que a gente tem, né? Então o Netuno sempre é esse que estabelece essa conexão, sintoniza rádios que a gente não consegue sintonizar normalmente, né? Isso é muito, muito interessante. E se calhar também podemos começar a perceber assim. Então, se nós olharmos para o nosso mapa astrológico e tivermos Neptuno predominante no mapa, não é? E depois aqui temos cada um de já ter um bocadinho de conhecimento para poder fazer esse trabalho por si, ou vai consultar o seu astrólogo e pergunta se tem ou não Neptuno predominante no seu mapa, ou num sítio proeminente, mas já nos chama para a atenção de alguma capacidade de rasgar o véu, se calhar. Essa é a ideia, Exato, não é? essa expressão é ótima, Diogo, perfeito. É exatamente esse véu que separa a terceira da quarta dimensão, né? Que a gente tem essa dificuldade de perceber eh, essa realidade mais sutil, né? Que existe, mas que a gente não consegue sintonizar assim a qualquer momento e de qualquer quando queira, né? E há pouco estava-me a falar de uma coisa muito interessante, que disse que na sua jornada passou por várias religiões, eu teve contacto com várias filosofias religiosas. Quer-nos trazer mais um bocadinho de informação sobre isso? Como é que elas todas... é uma coisa que eu gostaria de perguntar também ao Carlos. De uma forma, consegue perceber que existe uma linha contínua entre todas elas? Existe o princípio são sempre os mesmos, as áreas são sempre as mesmas. Como é que nós podemos olhar para estas várias religiões que existem no mundo e que nos apontam para esta ideia de espiritualidade, Olha, Carlos? eu acho o seguinte, que todas as tradições religiosas, sejam elas quais forem, independente dos seus dogmas, né, específicos e tudo mais, todas falam de uma mesma coisa, que é que existe uma vida além dessa vida aqui que a gente está vivendo. Todas as religiões dizem isso, né, que a vida, né, existe uma vida além da vida terrena, da vida tridimensional aqui que a gente vive, né, que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, né, mas todas as religiões falam sobre isso também.
e que todos estamos interligados, não é, Diogo? De alguma maneira, né? Essa noção dessa conexão. É claro que você tem, né, as questões dogmáticas de várias dessas tradições, que aí, para a pessoa que está vinculada com aquela tradição específica, tem ali as suas limitações, vamos dizer assim. Mas isso aí é uma questão de arbítrio de cada um, né? Eu prefiro olhar justamente para esse lado, onde você tem. Tem um amigo meu, um monge beneditino, que é de Pernambuco, aqui no Nordeste do Brasil, que ele tem uma frase que eu acho muito bacana. Ele diz assim: é, eu acho que no universo só existe uma coisa de absoluto, que é Deus. O resto é tudo relativo, inclusive a minha religião. Ele mesmo fala isso. Ele frequentava igrejas evangélicas, frequenta até hoje, terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé. Ele vai a todos esses lugares com a maior naturalidade e acha que isso tudo é uma coisa só, né? No fim das contas. Tirando aquilo que eu falei, se a gente pegar o essencial disso tudo, todas as religiões falam a mesma coisa, que existe uma vida além daqui e que a gente volta aqui a essa vida para se aperfeiçoar, para se melhorar e ajudar a melhorar o mundo ao seu redor também. Qualquer religião, se você espremer ali o suco que sai, é isso, né? E aí, claro, tem a diferença, tem umas que levam a reencarnação em consideração, outras que não, mas isso aí não afasta ninguém. Eu já tive uma vez, foi uma coisa até muito engraçada. Eu tenho um grande amigo que é um dirigente do terreiro de Candomblé, um professor universitário aqui no Rio, e que tem aquele uso do jogo dos búzios, né? Aquelas conchas que eles usam como oráculo e tal. E de vez em quando tem uma festividade lá no barracão dele, me chama, eu vou lá assistir e tal. E teve um domingo que eu de manhã fui para o barracão de Candomblé, assisti lá a celebração deles, e de tarde fui participar de um ritual hindu, ritual com fogo e tudo mais, com um pandit, né? Aqueles intelectuais hindus que são preparados para isso. De manhã no Candomblé e de tarde no hinduísmo, tudo igual, nenhuma diferença. Isso é uma coisa muito interessante. Uma vez ouvi uma história de uma pessoa sensitiva que consegue ver além, não é, da nossa própria realidade. E o que ele dizia achou muito interessante, porque ele ia, por exemplo, a um centro de espiritismo e via as entidades naquele contexto. Sei. Ia ao centro de Umbanda, ou ia ao terreiro de Umbanda, e via as mesmas entidades, mas vestidas com outras roupas a trabalhar outra Perfeito. ainda. E ele Exato. perguntou-lhes, então, mas porquê que... Mas você é a mesma que estava no espiritismo? E ele disse, são várias formas de trabalhar, o que é importante é nós estarmos a ajudar, não é? Isso, exatamente Esse é o isso. movimento, não é? O movimento de ajuda, se está mascarado, entre aspas, com respeito de uma coisa ou de outra, vai mudando a máscara, mas o movimento de ajuda, um é pela palavra, outro é por a cura, outro é pelo encontro de Umbanda, outro pelo Perfeito. búzio, É mas exatamente isso, Diogo, exatamente, é assim que eu vejo também, eu concordo 100% com isso. Tem um médium que foi muito conhecido, até internacionalmente, depois teve uns problemas aí de questões de assédio sexual e tudo mais, João de Deus, eh, do interior aqui do Brasil, lá do estado de Goiás. Eu conheci o trabalho dele, eu estive lá pessoalmente, frequentei esse centro que ele tinha lá em Abadiânia, uma cidade próxima de Brasília, lá no Planalto Central, e uma vez eu ouvi ele falar uma coisa muito engraçada. Na hora que estava começando a reunião, era um negócio enorme lá. Ele foi entrevistado pela Oprah Winfrey, aquela apresentadora americana. Ela veio ao Brasil só para fazer um trabalho com ele e tudo. E o trabalho dele era muito impressionante mesmo. E eu vi duas frases dele que eu achei muito interessantes. Uma vez perguntaram para ele: Ah, João, como é que você cura as pessoas? Ele falou: Eu não curo ninguém, quem cura é Deus. Eu sou um ser humano cheio de defeitos, igual a todos nós aqui. Eu sou só um veículo de Deus. Eu não sou eu que faço nada, né? Ele já dizia dessa maneira. E uma outra vez, eu estava lá até dessa vez, ia começar um dia desse de trabalho que durava o dia inteiro, e ele opera as pessoas na frente de todo mundo. Corta, abre, fecha, costura, a pessoa não sente dor nenhuma e vai ali, entra num tratamento. E ele, quando ele ia começar esse trabalho, ele virou-se para o público e disse: Ah, que pena que vocês não podem ver o que eu estou vendo. Tem uma nave enorme aqui em cima da casa de Dom Inácio, que é como chamava lá o centro dele, e estavam saindo médicos, cientistas, exus, pretos velhos, caboclos, entidades de Umbanda, entidade de Candomblé, está todo mundo descendo para vir trabalhar aqui. Ou seja, não tem diferença, não tem distinção, né? E o no João fim era é muito isso. impressionante por conta dessa capacidade dele de operar as pessoas fisicamente mesmo, né? Eu uma vez fiquei de instrumentador, eu estava lá no trabalho, a gente se conheceu de forma mais próxima numa dessas idas que eu tinha ido lá, e ele era muito amigo de uma senhora com quem eu trabalhei durante 25 anos aqui no Rio, que era uma sensitiva, uma médium de psicografia.
e que era considerada pelo Chico Xavier, que foi o maior médium aqui do Brasil, né? Consideravam essa dona Célia, essa senhora, como a maior médium do mundo. O Chico Xavier considerava como sendo a maior médium do mundo. Só que a dona Célia tinha um compromisso de anonimato, que ela seguiu à risca a vida inteira, nunca se deixou aparecer em rádio, jornal, televisão, que ela dizia para os jornalistas que procuravam ela, dizia, olha, esse trabalho não é meu, eu sou apenas um instrumento desse trabalho, e os verdadeiros donos desse trabalho não querem que ele seja divulgado no meio de comunicação de massa, porque não é essa a intenção aqui. Mas era um negócio impressionante, que ela recebia 200 mensagens em um mês em casa, trancada num quarto escuro, e marcava um sábado para fazer a entrega dessas mensagens todas que ela tinha recebido. E era com nomes, endereços, telefones, placa de automóveis, número de segurança, seguro social da pessoa, endereço do vizinho, que a vizinha nem... Para não deixar dúvida, não é? Nenhuma. Dona Célia. E eu tive o privilégio de fazer parte do grupo de apoio a ela nesse trabalho durante 25 anos. De 82, quando eu a conheci, até 2007, quando ela faleceu. E o Chico Xavier, que era o médium mais prestigiado do Brasil e tudo mais, dizia que considerava ela como a maior médium do mundo, nesse nível. Então, Incrível. essa convivência abriu minha cabeça de um jeito. A dona Célia, para mim, ela é a dedicatória dela em todos os meus livros, a primeira dedicatória sempre para ela. Minha luz, minha mestra, minha mãe, minha irmã e minha amiga, tudo isso ela foi. Né? Incrível. E com a postura, ela era aquariana, então ela era contestadora por natureza. Né? Então, quando perguntavam a ela, qual é a sua religião, dona Célia? Ela falou, eu não tenho religião. A senhora não é espírita, não? Ela falou, não, o fenômeno que acontece comigo é muito, muito bem estudado e pesquisado pelo espiritismo, mas como religião organizada não faço parte de nenhuma religião. Ela dizia assim, eu estou tentando aprender a ser universalista, um dia eu consigo. E era uma pessoa completamente desapegada de qualquer coisa. Quando ela começava a dar essas informações, que eram muito precisas, né, Diogo? Sabe, de nome, endereço, telefone, nome do parente, a questão que o parente, o problema que o parente está passando e tudo mais, começava a elogiá-la muito, ela dizia assim, escuta, você tem um aparelho de rádio em casa? A pessoa dizia, sim, tenho. Ela dizia, se você ligar o aparelho que você tem em casa e tocar uma música bonita, você vai botar para o aparelho que você tem em casa ou para o programador da rádio? Ela dizia, eu sei que eu sou um bom rádio, mas eu sou apenas o rádio aqui, eu não mando nada, eu não decido nada, eu não adivinho nada. Eu recebo a informação e passo ela adiante para vocês. Então, se quiserem elogiar alguém, elogiem a consciência cósmica, que é como ela chamava Deus. Esse trabalho da consciência cósmica, eu sou apenas uma ferramenta, um instrumento. E foi assim a vida inteira, nunca se beneficiou de nada disso. Não aceitou nunca convite nenhum para ir a lugar nenhum, em termos públicos, em termos de meio de comunicação de massa. Né? E... fez um trabalho excepcional. Maravilhoso. Eu nunca vi igual. Acho que isso é uma coisa muito, muito interessante e também vou pedir a opinião do Valdemar sobre isso. Mesmo a nível da astrologia, nós podemos aprender todas as técnicas e eu acho sempre muito interessante nós estudarmos até a nossa capacidade, o nosso interesse continuar na astrologia e nós estudarmos sempre novas técnicas, novos assuntos, ou coisa da tradição, cada um depois escolhe a via que para si faz mais sentido. Perfeito. Mas quando nós estamos a atender alguém, é um ser humano com outro ser humano. Para mim, uma frase famosa do Jung nesse sentido, né? Essa frase do Jung, para mim, é uma máxima, não é? Nós, na realidade, somos dois seres humanos que estamos ali numa tentativa de levar ideias, ou consciência, ou ajuda, cada um vai chamar e vai dar o significado que fizer sentido para si, mas numa ideia, provavelmente, pelo menos eu acredito nisto, de levar a pessoa para um estado de, vou chamar consciência, mais interessante para que ela possa decidir melhor a sua vida, ou ter melhores decisões, ou melhores coisas. Perfeito. E sem dúvida que há um lado muito interessante e provavelmente na sua vasta experiência, Valdemar pode nos confirmar isso, que há momentos das consultas que são mágicos. Há coisas que não se justificam, não é? Sim, há ideias que surgem, há frases que são ditas, há coisas que acontecem que vão um bocadinho além da nossa capacidade intelectual. O componente da intuição é uma ferramenta super importante numa leitura astrológica, né, Diogo? Porque essa frase do Jung eu tinha ela na parede da minha casa quando eu morei na Inglaterra nos anos 70. Aprenda suas teorias o melhor que você puder, mas coloque elas de lado para você se defrontar com o milagre de uma alma humana na sua frente. Tem várias pequenas diferentes versões dessa frase, mas a essência é sempre a mesma. Né? E é claro que
Comigo acontece uma coisa muito engraçada, né? Quando eu estou fazendo uma leitura astrológica para algum cliente, eu estou ali falando o que que a pessoa acha e tudo mais. Se eu encontro a pessoa na rua dias depois e ela faz um comentário comigo a respeito do que eu falei, eu não me lembro. Não que eu estivesse no estado de transe ou qualquer coisa assim, mas eu estava ali usando, né, aquele desenho da mandala astrológica como referência para eu falar o que eu estava falando para a pessoa, né? E se em determinado momento, hoje em dia a gente tem essa facilidade de aplicativo, né? Tem um aplicativozinho no telefone que eu posso calcular o mapa ali na hora que eu quiser. Se eu colocar o mapa da pessoa na minha frente, naquela hora eu me lembro tudo, me lembro de basicamente do que eu falei, mas preciso dessa ancoragem, digamos assim, de ter ali, né, o desenho que me inspirou naquele componente intuitivo, que aí você tem, claro, a técnica, a teoria astrológica e tudo mais, e aquilo que você tem que ir além um pouco disso para acessar, digamos assim, aquela pessoa com quem você está ali conversando naquele momento, né? E aí não é teoria, não é nada, é troca entre duas almas humanas, como dizia o Jung. Isso é fascinante. Para mim isso é muito importante porque senão, pronto, e varíamos para outra questão, se calhar vai um bocadinho além deste vídeo, mas eu acho que isso é realmente muito importante. Eu, antes de começarmos aqui a gravar com o Valdemar, nós falamos um bocadinho também do cruzamento do Valdemar com muitas pessoas da ciência mais exata, da astrofísica, dessa parte mais matemática. E eu gostaria que perguntar ao Valdemar se nos podia partilhar algumas ideias de alguns encontros, que já teve assim muitos pela sua vida. O que é que essas pessoas acham sobre a espiritualidade? Como é que eles enquadram a espiritualidade na ciência? Como é que está-se a fazer essa ponte entre ciência e espiritualidade, Valdemar? Faça-nos assim como se fosse um apanhado dentro daquilo que se sabe e é a sua realidade, para nos ajudar a perceber se estes mundos estão-se a afastar ou se estão-se a aproximar. Eu acho que esses mundos estão se aproximando, viu, Diogo? Cada vez mais, cada vez mais. A minha primeira interação nesse sentido foi com esse autor francês, né, de quem fui o editor durante 5 anos, na época que eu trabalhei lá no grupo editorial Record, e ele foi um dos primeiros que eu vi fazer essa ponte. Ele era formado em física, pós-graduado em física, ele falava bem inglês porque ele morou em Chicago muitos anos fazendo uma pós-graduação, um doutorado, alguma coisa assim de alto nível lá, em termos de ciência mesmo. E ao mesmo tempo ele era um sensitivo, ele era uma pessoa com essa percepção. Ele fez a apresentação do meu primeiro livro, no Encontros com Médiuns Notáveis, ele me motivou a escrever o livro, primeiro de tudo, fez a apresentação do livro, e eu coloquei ele lá no apêndice do livro, nos mapas astrais que eu coloquei no final do livro, porque eu tinha os 6 médiums, e aí eu criei uma categoria louca na minha cabeça de médiums honorários, que eu falei que eram pessoas que não eram médios no sentido estrito da palavra, de serem paranormais, terem evidências ou premonições, esse tipo de coisa, mas pessoas que tinham uma abertura espiritual muito grande e que se interessavam por qualquer tradição, né? O Patrick para ele, tudo era interessante nesse sentido, né? Que giro. Outro que eu menciono nessa parte final do livro, desses que eu chamei dos médios honorários, que não eram médios no sentido literal do termo, o Leonardo Bosch, que é um teólogo muito conhecido aqui no Brasil, né, uma figura muito importante, né, teve um embate lá atrás na igreja que ele acabou se desligando como religioso, mas continuou vinculado. O Bosch foi uma vez assistir uma reunião da Dona Célia de psicografia, né? Eu levei ele lá e ele ficou fascinado e ele dizia para... Teve um momento lá que nós anunciamos a presença dele e ele adora falar, obviamente, ele é um palestrante, né? E ele perguntou, posso dizer umas palavrinhas? A gente falou, claro, o microfone é seu. E ele explicou um conceito muito interessante que existe dentro do catolicismo, que ele dizia, olha, a gente chama de santos aquelas pessoas que foram canonizadas, mas, a rigor, dentro da teologia católica, santo é todo mundo que já está na outra dimensão, já não está aqui no mundo material. E ele dizia, vocês têm aqui um rádio cósmico, que é a Dona Célia, que faz contato com esses seres, então aproveitem a oportunidade que vocês têm de conviver com esse rádio cósmico aqui que está passando informações da outra dimensão para nós aqui com uma precisão absurda e com um fundamento assim também absurdo de tudo que ela está falando e tal. E a Célia era muito engajada politicamente, era uma pessoa de esquerda, sabe, socialista e tal, e quando viu uma pessoa como o Boff chegando lá, ela ficava felicíssima, nós pensamos igual e tal, e tinha toda essa... Tinha um aliado, tinham É, aliados ali. aquariana, né? Aquariana, ela era aquariana, né? Então, o primeiro foi o Patrick, né? A gente conviveu durante muito tempo, eram quase 5 anos dele vindo todo ano ao Brasil, e eu viajando com ele pelo Brasil, para ele fazer palestras, ele fazer atendimentos e tal. E depois teve esse outro projeto que foi muito interessante, que foi
a conversa entre o Frei Beto, que é um frade dominicano, também muito engajado politicamente, né, que tem histórias assim impressionantes, foi preso na época da ditadura, passou por uma série de situações de clandestinidade e tal. E quando me convidaram para mediar essa conversa de Frei Beto e o Marcelo Gleiser, que é um astrofísico brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele é professor na Universidade de Dartmouth, ali na costa leste americana, ali naquela região de Massachusetts, por ali, já perto do Canadá ali. E o Marcelo tem uma abertura muito grande para a palavra espiritual, né? Porque normalmente o cientista tem aquela coisa hard, né? De ser dura ali, só naquela coisa bem empírica, assim. E o Marcelo se permite um lado de divagação muito bacana de considerar o espiritual, né? Ao mesmo tempo em que ele tem lá as reservas dele em relação aos fenômenos paranormais, porque ele diz que como físico ele não consegue entender como é que essa interação se processa, né? Mas ao mesmo tempo ele tem uma abertura muito grande para isso. Essa conversa, esse livro que a gente fez, deixa eu mostrar a capa dele aqui para você, conversa sobre a fé e a ciência, né? São os dois ali em cima, com o Valdemar Falcão aqui embaixo. Eu fui o atravessador da conversa, como eu digo. O mediador, não é? Mediador, o O que fez a atravessador. ponta ali no meio. E foi interessante porque eu levei temas, digamos, delicados assim para ambos, né? O envolvimento da religião com questões ligadas com dominação, né, com hegemonia, esse tipo de coisa. A ciência também, que fabricou a bomba atômica e assim por diante. Mas os dois são pessoas com a cabeça muito aberta e jamais, como a gente diz aqui no Brasil, jamais vestiram a carapuça de se identificar com os problemas que a religião teve ou que a ciência teve. Eles até se colocavam numa posição muito questionadora disso tudo, né? Então, e eu conheço, hoje em dia eu ajudo um pessoal aqui no Rio também ligado com ciência, eu sou um colaborador que está fazendo pesquisas para conseguir documentar fenômenos paranormais de forma muito, muito evidente, digamos assim, com câmeras, com todo um equipamento assim muito, muito sofisticado de medição de ondas cerebrais e essas coisas todas, né? Existe cada vez mais, eu acho que isso caminha para um encontro que eu acho que acontece nessas próximas décadas entre a ciência e a espiritualidade, porque estão cada vez mais próximas. Fritjof Capra, né, aquele físico, também foi uma pessoa muito importante nesse sentido, porque foi o primeiro a sugerir, né, essa conexão que existe e que a gente não percebe assim no dia a dia. Então, Uma eu coisa acho que é um muito caminho interessante, meio não é? inevitável, sabe, Diogo? Eu acho que, pouco a pouco, tem um médico, o Dr. Sérgio Felipe, aqui de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, que ele pesquisa a glândula pineal da gente, né? Porque dizem que a glândula pineal seria a nossa antena psíquica, né? Para perceber esses fenômenos que a gente não percebe habitualmente. Eu acho que essa aproximação e esse encontro estão acontecendo de uma forma muito natural e espontânea, de baixo para cima, não como uma coisa imposta, mas como resultado de estudos, de pesquisas. O Dr. Sérgio Felipe tem um trabalho muito sério, tem um canal muito bacana no YouTube também sobre tudo isso. E isso cada vez mais está acontecendo, né? Eu acho que isso é muito interessante e em certo aspecto vai acabar por beneficiar a astrologia, porque se nós formos olhar para a história da humanidade, sempre que as áreas se interligaram, não é? Quando há divisão, há um afastamento. Há uns para um lado, uns para os outros, e ninguém se encontra no meio da ponte. E quando as áreas se aproximam, as ciências, as Todos ganham, né? humanidades, Todos ganham. todos ganham. E a astrologia, como bebe um bocadinho dos dois mundos, não é? Temos uma parte científica e temos uma parte de humanas. Então fica aqui no meio, entre o quadrívio e o trívio, fica aqui no meio da ponte. Perfeito. A astrologia, então no fim, tudo vai acabar por beneficiar a astrologia. Quando as áreas estão extremadas, a astrologia perde. Quando as áreas se aproximam, a astrologia ganha, porque assim vamos começar a perceber que a astrologia realmente, se calhar, é o grande primeiro movimento de unificação desses dois extremos, não é? Dessas duas polaridades. Perfeito. A astrologia já aqui no meio do mundo, no meio da ponte. E se calhar vamos trazer outra vez a questão da espiritualidade e do mapa, Valdemar, perdão, que é, na sua experiência, já percebemos que há pouco disse que todas as religiões, de alguma forma, apontam com o mesmo objetivo. Nós encarnamos, ou viemos, ou nascemos, com a ideia de nos aperfeiçoarmos. Que a sua experiência, Valdemar, podia-nos contar assim algumas histórias, ou dar algum feedback, algumas ideias sobre a importância do mapa para nos percebermos o que é que nós precisamos de aperfeiçoar? Como é que nós podemos usar o mapa astrológico como um guia nesse processo de aperfeiçoamento? Perfeito. Olha, acontece o seguinte, Diogo.
Perdão. A dona Célia, essa senhora, para mim, é a maior referência minha, não é à toa, como eu te disse, que ela está em todas as dedicatórias dos meus livros. A dona Célia tinha uma terminologia muito própria, muito aquariana, do jeito dela de definir as coisas, né? Então, aquilo que nós chamamos de karma, destino, ela chamava de programação, quer dizer, um termo, inclusive, muito em voga hoje em dia por conta da Contemporâneo. informática, né? Programação. Então, ela dizia, nós escolhemos o que nós vamos fazer aqui em cada vida. É uma escolha nossa, ninguém nos obrigou a nada. Podem até nos sugerir, digamos, os nossos irmãos mais velhos, como ela dizia, né? Os seres já com um grau de compreensão das coisas maior do que o nosso, né? Quando a gente está lá na outra dimensão, diz, olha, agora tem uma oportunidade interessante de você nascer, vamos usar o meu caso como exemplo, né? De você nascer no Rio de Janeiro, e tal, dentro de uma família assim, assim assado e tal, e desenvolver o seu trabalho e tal. Então, de início, às vezes, a gente pode até receber uma sugestão nesse sentido, olha, por que você não faz essa experiência, né, de descer lá na terceira dimensão e passar por isso, tudo mais e tal. Então, ela dizia isso, a gente escolhe o que a gente vem fazer aqui nesse sentido, né? Às vezes com sugestões de nossos irmãos mais velhos, mas é uma escolha nossa, né? Ninguém é obrigado a nada. E então o mapa, nesse entendimento, para mim, o mapa astral é um dos símbolos da nossa programação, como a dona Zélia chamava, né? O sentido, o que a gente veio fazer aqui. Então o mapa mostra ali, né, onde é que estão as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas habilidades, as nossas dificuldades, e com isso nos ajuda a cumprir melhor essa programação, como ela gostava de usar esse termo, né? Então, nesse sentido, eu conversava muito sobre ela com a astrologia, ela me perguntava as coisas e tal, e tinha uma curiosidade danada sobre isso, mas muito nesse sentido. Então, eu acho que o mapa é uma das ferramentas, não é a única, obviamente, né? A gente tem várias ferramentas divinatórias, né, de fazer essa conexão entre o visível e o invisível, né? Tarô, os próprios búzios, né, que são a tradição das religiões afro-brasileiras. Os búzios são um computador binário, né, Diogo? No fim das contas é isso. Ou a concha cai virada para cima ou virada para baixo. São, são 16 conchas. O jogo tradicional de búzios são 16 conchas. Então você imagina a análise combinatória que você tem de probabilidades daquelas conchas caírem de um jeito X ou Y, que vão significar X ou Y para a pessoa que está ali fazendo a leitura daquela simbologia, né? Então, eu acho que essa interação, a astrologia talvez nos dê as ferramentas mais fáceis da gente identificar, porque é o céu que a gente vê lá, a gente vê as constelações no céu, quer dizer, é algo que está ao nosso alcance, perceber as constelações no céu num dia bonito, sem lua, né, num lugar com atmosfera limpa. Eu adoro fazer isso, né, de ficar olhando o passar das constelações no céu. Então, a astrologia funciona nessa hora como uma espécie de um decifrador, vamos dizer assim, da programação que a gente escolheu passar nessa vida, né? Aí é que assim, a astrologia e a espiritualidade se encontram para mim, entendeu? A gente consegue perceber isso, né? E eu gosto muito de um conceito do Jung também, que ele meio que virou do avesso aquele olhar muito maniqueísta que havia na antiguidade de aspectos positivos e negativos, aspectos benéficos e maléficos dos planetas, né? Porque era esse, né? Linhas vermelhas, quadraturas e oposições são aspectos maléficos. Sextis e trígonos são aspectos benéficos. E o Jung, uma vez numa conferência, conhecia profundamente todas essas artes divinatórias, né? Ele meio que inverteu esse conceito. Ele falou, olha, os aspectos que os antigos chamavam de benéficos realmente são benéficos, não há o que questionar a respeito disso. Mas não são aspectos que fazem a gente crescer, que fazem a gente se questionar, que fazem a gente se indagar de alguma maneira. São aspectos de desfrute, né? Sabe, de curtição, né? Para usar uma gíria muito brasileira e tal. Tá bom, você está ali naquele momento que você tem um aspecto desse, você está desfrutando de alguma coisa que você tem merecimento para isso, mas não é o momento que você está crescendo, existencialmente falando, você está desfrutando. E justamente os aspectos que os antigos chamavam de maléficos ou negativos é onde tem alguma coisa que fica nos incomodando, porque a quadratura, a oposição, né, fica poking a gente, fica cutucando a gente de alguma maneira, né? E ali a gente não se acomoda e consegue transcender as questões que a gente está lidando, né? Então o Jung dizia, a nossa maior possibilidade de crescimento está nos aspectos que o antigo chamava de maléficos, que eles vão nos deixar a vida inteira
insatisfeitos, inquietos em relação àquilo, e vai fazer com que a gente questione aquilo e cresça de alguma maneira, né? Então, tudo isso, né, você vê, a gente vai juntando esses elementos, a simbologia astrológica dos ângulos planetários, né, e a gente percebe que a gente tem essas ferramentas todas para poder melhorar um pouquinho aqui, né? E aproveitando essa palavra essa expressão de nós encontramos lá a nossa programação, eu gosto sempre de pensar desta forma. Era muito difícil eu perceber qual é o programa que está a correr se eu não perceber o que é que está ali escrito, se eu não perceber quais é que são as características, não é? E Perfeito. vou chamar aquela questão também do Jung, quando a falta de consciência nós chamamos de destino. Já não sei exatamente a expressão ou a Isso. palavra, Eu sei qual é essa mas frase aquilo dele, é muito interessante também, né? que é muito recorrente e é muito famosa, essa estrada, que aquilo que nós chamamos inconsciente, ou melhor, ao inconsciente nós chamamos destino, é uma expressão assim. Isso. E eu costumo pensar muitas vezes nisso. Nós não conhecemos nenhuma destas linguagens que nos ajuda a perceber qual é a programação que nós temos, torna-se muito complexo poder fazer coisas, ou aproveitar essa programação da melhor forma, porque todos nós Isso. temos qualquer coisa muito interessante que pode ser aproveitada dessa programação. Por Isso. vezes leva-nos só para dar pontapés, ou melhor, morrer em ponta de faca, às vezes coisas Perfeito, complicadas. perfeito. Mas também é muito importante nós entendermos essa linguagem, ou estudarmos essa linguagem, ou irmos ter com alguém que saiba interpretar essas linguagens para nos poder apontar caminhos para nós próprios. Perfeito, é exatamente isso. Você tirou Não palavras é? da minha boca aqui agora. Oh, Perfeito. oh, Essa síntese é que, exatamente isso. que bom, Valdemar. Então, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Valdemar, quer dizer, qualquer pessoa que acompanhe o Instagram de Valdemar, que eu desde já vou pedir para o Valdemar para divulgar o seu Instagram, vai perceber que o Valdemar é um homem de mil talentos, né? Cruza desde a astrologia, espiritualidade, A música, não vamos esquecer a música aí, que é muito música, não importante. é? Que aprecia, que é muito importante. Então, Muito. o Valdemar cruza aqui muitas áreas interessantes e tu podes encontrar muito conteúdo do Valdemar. Estávamos aqui, antes de começar a gravar, a falar de um canal, de um projeto que o Valdemar tinha, que fez 200, fez parte de um projeto que tinha cerca de 200 episódios sobre astrologia, que eu também posso deixar na descrição do vídeo. Quer dizer, podes acompanhar o Valdemar de várias formas e aproveita todo o conhecimento que tem colocado na internet, disponibilizado para todos nós, gratuitamente, porque vão sempre coisas muito boas e aprender coisas maravilhosas. Mas, Valdemar, vou dar outra vez a palavra a si e dizer: quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem quiser acompanhar o que está já a fazer agora, divulgue-nos um bocadinho o que é que anda a fazer e como é que as pessoas podem chegar até si, Valdemar, por favor. Perfeito. Bom, hoje em dia a grande janela é o Instagram mesmo, né, Diogo? É o mais veloz, mais dinâmico e tudo mais. Então, eu tenho lá o meu perfil no Instagram, que eu atualizo com razoável regularidade, não tanto quanto eu gostaria, mas tá lá, é o principal porta de entrada, né? E aí tem aqueles linkzinhos, né, na biografia lá que você tem no Instagram, a gente vai parar num Linktree, aquela página onde você tem as conexões. E, bom, tem os livros, né? São 4 livros até hoje. O engraçado, Diogo, é que eu tenho 4 livros publicados e eu nunca tive a ideia de escrever um livro, sabia? Eu, quando trabalhei como editor, foram 4 anos na Nova Era e 1 ano numa editora em São Paulo, também ligada com esse campo do espiritual, chamada Editora Elevação. O primeiro livro foi estimulado por esse autor, esse francês que eu te falei, o Patrick Drouot, né? Falou: conta essas histórias, poxa, você me contou histórias tão interessantes, bota isso no papel, tal. E ele se ofereceu, né, para fazer a apresentação do livro, e eu consegui o Leonardo Boff, que é muito meu amigo, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, eu acho que é uma das cabeças. Não é à toa que ele é amigo de Fritjof Capra, dessa turma toda, né? Um pessoal justamente que está aproximando não só a ciência da religião, mas as religiões entre si também. Leonardo é aberto a tudo, né? Foi assistir a Dona Célia uma vez comigo, ficou fascinado com o trabalho dela. Então, essas conexões todas que acabam mostrando essa interligação que existe, né? Independente do que a gente acha, do que a gente deixa de achar. E eu tive a sorte, né, de encontrar essas pessoas todas na vida. Então, o primeiro foi esse estímulo, né, que é o Encontros com Médiuns Notáveis. Hoje em dia, o livro vai tão bem, você tem 20 anos de idade, né, que a gente tem essa edição original, e há uns 4, 5 anos atrás, a editora resolveu lançá-los também no formato de bolso. Mesmo Que bom. conteúdo, igualzinho,
só num tamanho menor, mas é exatamente o que você encontra no livro grande, você encontra no livro pequeno também. A partir daí, o que aconteceu? Eu tenho um amigo também ligado com essa área editorial, jornalista, que na época era o editor de um selo editorial aqui no Brasil, da editora Agir, que é um selo que tem um catálogo muito bacana. E ele foi ao lançamento do Encontros Comédios Notáveis e na semana seguinte entrou em contato comigo dizendo: olha, gostei muito do seu livro e eu tenho um projeto aqui que está aqui na gaveta que eu não sabia quem é que eu ia convidar para realizar para mim. É um projeto editorial, seria um livro falando sobre as diferentes tradições religiosas, mas não no sentido teórico, mas de você pegar pessoas de diferentes tradições religiosas, cada uma contando como é que foi a sua trajetória, se permanece na religião que foi criada até hoje, ou se teve alguma crise, né, existencial e mudou de tradição e tudo mais. Eu tenho duas coisas certas nesse livro. O título é O Deus de Cada Um, e eu quero que na abertura de cada capítulo tenha uma foto da pessoa cuja história você está contando lá. Agora, quantas pessoas são, quem são essas pessoas, e se você vai escrever na primeira pessoa, na terceira pessoa, isso é assunto seu. Você quer fazer o livro? Eu falei, claro que eu quero. Né? E aí é esse aqui, que é o segundo, justamente chama-se Deus Cada Um. São pessoas de 9 tradições religiosas diferentes. Você tem um católico, uma monja budista, um evangélico, um Hare Krishna, um muçulmano, um bandista, um judeu, um do Santo Daime, né, da religião aí do Ayahuasca, e uma paranormal que me pediu que a foto dela ficasse desfocada porque ela tem um trabalho público em São Paulo e que ela não poderia ser reconhecida, digamos assim. Aí eu fiz esse segundo, né? Fui contatar essas pessoas e não é uma entrevista, quer dizer, eu conversei com cada um deles para saber a história de cada um e depois transformei isso num texto como narrador, eu na terceira pessoa. O Médios Notáveis não, o Médios Notáveis é escrito na primeira pessoa, dizendo, eu conheci esse aqui nessa situação, conheci aquele ali naquela situação. Aqui eu relato as histórias, né, dessas 6 pessoas, mostrando justamente que aquilo que a gente falou no início, né, todas as religiões, em essência, falam da mesma coisa. Né? A partir esse mesmo editor me convidou para mediar essa conversa entre o Frei Beto e o Marcelo Gleiser, né? Tá por aí também esse livro até hoje. E agora já mudou de capa, não é, Valdemar? A Estava-me a capa contar não, há pouco. isso aí já é uma outra reedição. Esse aqui foi a primeira edição, né? E aí eu acho Podem que encontrar este livro com outra capa. Então, com essa atenção a capa esse vão pormenor. encontrar nas estantes virtuais da vida, aí nos sebos virtuais. Claro, na né? segunda mão. E a outra agora é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, só mudou o projeto gráfico, porque eu acho que caducou o contrato que havia com esse artista que fez esse primeiro projeto, e aí eles resolveram fazer uma reedição com a nova capa. E há uns 4, 5 anos atrás, eu encontrei com um pessoal também da área editorial, numa reunião social, e eles estavam desenvolvendo uma coleção muito interessante, que é a história de alguma coisa para quem tem pressa. A ideia é passar para o público leigo um ramo do conhecimento que é muito especializado em alguma coisa, mas passar isso de uma maneira acessível, né? Sintética. Sintética e numa linguagem que o leigo entenda. Então, aí nasceu a história da astrologia para quem tem pressa, que faz parte dessa coleção. Eu encontrei com o pessoal da editora e disse, nós estamos desenvolvendo essa coleção, já tem a história do mundo, a história do século XX, a história da mitologia, tem um monte de livros, eles desenvolveram essa... E a gente está procurando alguém para fazer a história da astrologia. Você não quer fazer? Eu falei, claro que eu quero. Aí, um ano, terminei o livro, foi lançado, está aí também. Muito bem, obrigado. O livro é muito bonito, tem um projeto gráfico muito bacana. E aí nenhum deles foi ideia minha. Diogo, esse aqui é o louco é sempre da convidado. E nessa época eu trabalhei como editor, né? Eu recebia originais das pessoas como se fossem filhos, assim, as pessoas, olha, eu preciso publicar o meu livro e tal, porque é muito importante para mim e tal. E eu dizia, claro, vamos ver e tal, se tiver aqui dentro dos parâmetros do editor, a gente publica e tal. E nunca tinha vontade de escrever escrever um livro, né? Cresci nesse meio, meu pai era um grande conhecedor da língua portuguesa, era um poeta amador, não era profissional, ele trabalhava na justiça aqui no Rio, mas foi que me ensinou a língua portuguesa a vida inteira. Ele dizia, olha aqui, combinar, olha aqui a falta de concordância, não sei o quê, o cara colocou a crase aqui onde não devia e tal. Que ele dizia, ele trabalhava na área jurídica, né? Ele dizia, se você fizer uma petição por um juiz muito bem fundamentado do ponto de vista jurídico, mas mal escrito do ponto de vista de português,
a petição vai ser rejeitada. Né? Então ele vivia me ensinando, dando toques, olha, isso aqui, aquilo ali e Que tal. E era bom. um poeta muito inspirado, sonetista, né? Em formato clássico, assim, fazia sonetos lindíssimos e tal. Então eu cresci com a língua portuguesa me cercando por todos lá. Sempre li muito. Né? Quando eu fui convidado para assumir esse cargo de editor da editora Nova Era, né? A diretora de lá, que por sinal é minha prima, é, a gente tem um selo editorial aqui que eu não entendo nada, o dono da editora também não entende nada disso, e o cara que está tocando lá é uma pessoa muito difícil e tal, você não quer vir para cá assumir essa editoria? E eu tenho aquela cabeça de freelancer, né, Diogo, sabe? Negócio de bater cartão, ficar de 9 às 5 no escritório e tal. Eu falei, mas esse negócio de cartão de ponto e controle de horário de chegada. Ela falou, olha, não tem nada disso aqui, ninguém vai ficar regulando a hora que você chega, a hora que você sai. E pensa bem, porque nós vamos entregar uma editora na sua mão para você tocar. Tá tudo pronto, você só precisa. Falei, mas eu não sei fazer um livro. Ela falou, não tem problema, a gente tem uma equipe para isso. Você conhece esse mercado, você conhece o que está sendo publicado, quais são as tendências, o que é mais interessante. É isso que eu quero de você. O seu radar, o seu faro para Claro. o que deve ser lançado nesse campo da espiritualidade e tal. E aí eu, docemente constrangido, como dizia meu pai, falei, então tá bom. E foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente como editor. Né? E uma coisa que a gente não pode Incrível. deixar de lado é a música, né? Porque eu sou, primeiro de tudo, eu sou um músico. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando Deus Cada Um foi publicado, a editora conseguiu me pautar para ir num programa de entrevistas que a Marília Gabriela, aquela apresentadora aqui brasileira, tinha na televisão nessa época. Né? E chegou um momento lá que ela brincou comigo e falou assim, escute, você não acha que está fazendo muita coisa, não? Você é editor, você é tradutor, você está envolvido com várias atividades, astrólogo, ela adora astrologia, o falecido marido dela era astrólogo também. E foi muito engraçado que eu respondi para ela, eu falei, olha, se Deus chegasse aqui agora e disse, você está fazendo muita coisa, escolhe uma coisa só, eu ficava com a música sem nem pensar duas vezes. Que a música é a maior paixão para mim, entendeu, Diogo? A música e a astrologia estão muito ligadas, né? Eu conheço um Estão monte de muito astrólogos ligadas. que são músicos e músicos que são astrólogos. Eu acho que são artes que estão muito próximas, né? Tanto que muita gente chama o mapa astral de tema natal, né? Tema nesse sentido musical, né? De você desenvolver aquele tema, né? E a música é de todos a maior paixão. Nesse dia, na hora, eu falei para Marília Gabriela, eu falei, olha, eu fui sequestrado pela astrologia alguns anos atrás, não fazia parte dos meus planos, e isso era um hobby que eu tinha, era um estudo. Eu justamente comecei a atender profissionalmente em 1987, depois de passar 2 anos na antiga gravadora CBS, que hoje em dia é a Sony Music. Né? Uau. Eu também fui convidado lá para assumir um cargo de label manager, como eles chamam, de gerente editorial lá de um selo específico musical dentro da gravadora. Também recebi o convite, também relutei, falei, não, bater cartão, 9 às 5, não tem nada disso aqui não, tal. E passei 2 anos lá, foram anos muito divertidos. Antes disso, eu vinha tocando com vários artistas da música brasileira, meu instrumento é flauta, eu sou flautista, né? Toco flauta transversa. Toquei com o Zé Ramalho, que é um compositor nordestino que é muito querido no Brasil, muito conhecido. Toquei durante 5 anos na banda que eu acompanhava, conheci o Brasil inteiro graças a ele. E a música é fascinante, eu acho a música uma coisa assim absolutamente fora de série. Tem um videozinho que existe lá no YouTube, que tem um estudo de neurocientistas que explicam o que acontece no cérebro de um músico quando ele está lendo uma partitura e executando uma música. Porque são várias áreas diferentes que tem que entrar em coordenação, o ritmo, a harmonia, a melodia e tal. E é muito interessante esse videozinho, porque diz, na hora que o músico começa a tocar, o cérebro dele parece que tem fogos de artifício explodindo em cima, assim, de Em todas as enfim, direções. tão provocado que fica o cérebro com essas demandas todas, né? E um dos paranormais cuja história está contada no meu primeiro livro, ele operava as pessoas fisicamente, né? Cortava, abria, fazia mesmo cirurgias como se fosse um cirurgião, e a ferramenta de anestesia dele era a música. Ele botava música para Uau. tocar, normalmente música ao vivo, ou seja, alguém tocando realmente de fato ali na hora, e operava, abria, costurava a pessoa, tirava tumor, fazia tudo, a pessoa acordada sem sentir um pingo de dor. E a ferramenta para essa anestesia era a música. Tanto é que ele acabou ficando amigo de grandes figuras da música popular brasileira, Chico Buarque, Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim,
era um dos anestesistas dele, para você ter uma ideia. O Toquinho, um outro grande violonista, compositor brasileiro. Essa turma toda tocava na hora do Lorival fazer essas cirurgias. Incrível. Como é eu achei muito gira essa expressão, era anestesista dele. Não é? Os músicos eram seus anestesistas. Era uma coisa Eu uma vez fui no excepcional. apartamento dele e tinha foto lá, a turma toda. Eu tinha tocado numa cirurgia dele recentemente, tocado flauta, né? Junto com a Miúcha, irmã do João Gilberto, já falecida, querida amiga. Nós fomos anestesistas numa cirurgia que ele nos orientou lá, até a música que a gente ia tocar, ele que nos ensinou. E a pessoa foi operada deitada calmamente na cama, cortando e costurando e tirando tumores da pessoa, e essa pessoa sem sentir um pingo de dor. E ele me disse, olha, não vou precisar de vocês na próxima etapa com esse paciente, porque ele tinha feito uma cirurgia na coluna lombar dessa pessoa. Eu vou precisar fazer uma cirurgia na coluna cervical dela, e para a coluna cervical, nesse caso específico, a anestesia tinha sido flauta, eu, violão, um grande amigo meu, Nando Carneiro, que tocou muitos anos com o Egberto Gismonti, e a Miúcha cantando. Éramos nós três. E ele disse, olha, para essa cirurgia aqui na região cervical, eu vou precisar de uma anestesia mais forte, então eu vou precisar de um piano. Então nós vamos esperar daqui a um mês o Tom Jobim, isso foi em 1979. Tom Jobim está nos Estados Unidos, terminando de gravar um disco. Quando ele voltar para o Brasil, a gente combina, a gente vai na casa dele, ele toca para a gente e eu faço essa outra cirurgia nessa pessoa. Era nesse nível, para você ver como é que isso funciona, né? Tem histórias desse paranormal, esse especificamente, o Lorival, que ele curou pessoas sem nem encostar a mão nelas, apenas colocando uma música. Ele foi levado uma vez, Joe, essa história é impressionante. Ele foi chamado por uma família muito rica do interior daqui do estado de São Paulo, que tinha um filho que sofreu um princípio de afogamento numa piscina, e quando o salvaram, deram a ele uma dose de oxigênio de adulto. Então o menino entrou em coma. E numa coma que os médicos diziam, não há o que fazer, tem que entubá-lo e mantê-lo vivo, porque ele tá em coma, ele está inconsciente. E não tem o que operar, a gente não sabe o que tem que fazer para ele sair desse estado. E aí mandaram buscar o Lorival aqui no Rio, num aviãozinho particular. Ele levou a Miúcha com ele e levou um músico que acompanhava, Novelli, um baixista, violonista, que acompanhou um monte de gente bacana aqui da música brasileira. Foram os três no aviãozinho para o interior de São Paulo, para o hospital onde o menino estava lá internado. Chegaram na porta da UTI, ele virou-se para a Miúcha e disse assim, Miúcha, canta aquela música que o Chico fez para você. Tem uma música do Chico chamada Maninha, que fala da infância deles em São Paulo, se lembra das fogueiras, se lembra dos quintais e tal, uma música muito bonita, né? E ela aí cantou a Maninha, acompanhada no violão pelo Novelli, na porta da UTI, cantou a música 3, 4, 5 vezes. O Lorival não encostou a mão no menino, ele estava lá dentro da UTI entubado. Depois de umas 4, 5 vezes cantando a música, o Lorival falou, olha, pode parar, vamos lá para a casa da família, que daqui a meia hora ele vai sair do coma. E aí foram para a casa da família, meia hora depois o pessoal do hospital ligou dizendo, o menino acordou, tá ótimo, não tem sequela nenhuma, tá recuperado. E ele nem chegou a tocar no menino. Então a gente, como dizia o velho Shakespeare, né, tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Esses meus encontros só me confirmaram isso, entendeu, Diogo? Eu acho que isso é verdade. Esses exemplos que acabou de contar, Valdemar, são super magníficos ter partilhado isso, porque é preciso ter um certo dose de humildade para nós não acharmos que sabemos tudo, não é? Em todos os instantes, para não achar que a nossa racionalidade vai dominar todas as áreas e saber tudo. Então, por vezes, se calhar somos levados a achar que podemos dominar, saber, explorar todas as áreas, mas existe um problema técnico, não é? Porque as verdades têm um prazo de validade, não é? Não há nenhuma verdade eterna. Isso aí, quer dizer, perfeito. Provavelmente só a verdade de que existe uma força maior criadora disto tudo é a única verdade eterna. De resto, todas as verdades vão ser construídas mediante as culturas, as filosofias, o tempo. E é preciso... Eu sei que eu acredito que é difícil para certas pessoas que têm uma necessidade de controle ou de entendimento maior, mas é preciso deixar aqui uma margem de cinzento. As coisas não são pretas e não são brancas. Existe uma grande variação 12, de né, cores. Diogo? É a casa 12 do mapa. Aquela Há área muita ali, coisa, aquela área ali meio indefinível, meio inefável.
né, que é a casa Ali 12. há áreas da nossa vida, não é? E da astrologia, há áreas que são assuntos que não dão para ser entendidos racionalmente a 100%. Então, quando eu digo, isso não é possível, mas depois começamos a ouvir relatos e ver histórias, e ver histórias, e ver histórias, e ver histórias, situações como aquelas que o Valdemar nos contou, e tantas outras estão descritas e documentadas por tantas pessoas, e percebemos que se calhar realmente existe muito mais coisas, não é? Há muito mais coisas Já dizia o entre Shakespeare, nós. já dizia o Shakespeare. Já dizia o sábio O Shakespeare. grande bardo. Então, se vocês quiserem seguir o trabalho do Valdemar, é muito simples no Instagram, Valdemar Falcão. Depois, como o Valdemar disse, tem lá o link nos Instagrams normais, onde vocês vão aqui no Linktree, onde tem toda a parte do Spotify do Valdemar, tem a parte dos livros, tem todas essas informações do trabalho do Valdemar, por isso, se vocês quiserem, sigam pelo menos o Instagram do Tem um Valdemar. sitezinho hoje em dia, o site nem é tão mais importante com essas redes sociais Pois todas. hoje em dia os Mas sites já estão meio tem lá o desuso. valdemarfalcão.com também, que quem quiser ir direto no site, lá tem Quem alguns quiser ir direto, artigos saber meus. mais informações sobre consultas, E para artigos isso, e o tudo melhor é o mais. Instagram mesmo. Para entrar em contato Pronto. comigo direto, o Instagram é o melhor. Embora também no próprio site pessoal tem lá também um link para... É o WhatsApp, né, Diogo? Que é a ferramenta hoje em dia para comunicação. Chega toda a gente pelo WhatsApp. Então, se vocês querem saber mais informações, vão até o WhatsApp do Valdemar, acompanhem as lives, os vídeos, as partilhas que o Valdemar faz, e quem sabe vai até o Spotify, coloca Valdemar Falcão e aproveita as músicas que o Valdemar também tem lá disponíveis, usufrui, beneficia-te delas, e se calhar compartilha a outras pessoas que Tem dizem, olha, dois como é que é trabalhos possível. novos, viu, Diogo? Muito interessantes nessa área Olha, musical. Porque eu tenho um grande amigo, um parceiro musical meu, que tocou comigo na banda do Zé Ramalho durante muitos anos. Chama-se Fernando Moura, é pianista, tecladista, compositor, arranjador, produtor. É um homem também multitask, como eu chamo, né? E eu tenho um trabalho, tem músicas cantadas minhas, composições, eu tenho letra e música e tal, e tenho todo um trabalho instrumental também. E o Fernando me ajudou muito no início, quando eu comecei a gravar essas músicas cantadas, lá nos anos 80. Ele foi arranjador de 2 ou 3 músicas, e a gente tem uma amizade muito grande. E na época da pandemia, eu entrei em contato com ele e falei, Fernando, eu tenho mais umas músicas aqui que eu queria arranjar e gravar e tal, você me ajuda? Ele falou, claro, vem aqui no estúdio. Ele tem um estúdio próprio. E fui até o estúdio dele, levei um violão, mostrei algumas músicas para ele. Ele falou, Valdemar, tá bom, mas eu tenho uma outra proposta para te fazer. Deixa essas músicas cantadas aí na gaveta por mais um tempinho, porque eu queria te convidar para a gente desenvolver um projeto juntos, um dueto de teclados e flauta, juntando música e astrologia. Eu falei, puxa, isso aí para mim é a coisa mais irresistível que eu posso encontrar. E ele, como bom geminiano, já tinha até uma ideia de nome. Ele falou, nosso duo vai se chamar Musicósmos. Eu falei, maravilhoso, uau. né? Aí ele falou, vamos fazer uma música para cada signo do zodíaco? Eu falei, vamos. Aí tinha acabado de sair o História da Astrologia para quem tem pressa. E eu aí dei um exemplar para ele de presente. Falei, ó, dá uma lida no livro aí no fim de semana, para você ter a noção. Ele não entende nada de astrologia, embora goste, né? E dá uma lida nisso aí, semana que vem a gente começa a gravar. E aí fomos, ele aprendeu lá os fundamentos de cada signo, e nós começamos a desenvolver as músicas juntos. Inclusive tem um detalhe muito engraçado, que a gente resolveu ir lançando uma música a cada mês, conforme o sol fosse passando naquele signo. E isso começou em setembro de 2021, se não me engano. E foi muito engraçado, Diogo, porque é uma coisa que me fascina na música, é o seguinte, é a conexão que você estabelece com os músicos quando você está tocando junto com eles. É quase uma coisa paranormal, eu diria, né? Que aí, depois que a gente chegou nesse acordo todo, eu falei, bora, vamos fazer esse trabalho. Então, ele falou, tá ótimo. Você trouxe a flauta? Eu falei, trouxe. Então vamos tocar juntos um pouquinho, faz muitos anos que a gente não toca juntos, né? Eu falei, vamos. Aí eu abri a flauta, montei a flauta, ele sentou no teclado, ele ficou de costas para mim, ele sentou na frente lá dos controles lá do estúdio dele, e o teclado estava ali bem na frente. Ah, vamos tocar assim, livre, né? Eu falei, vamos. Que tom você tá? Ele falou, eu tô em sol menor. Eu falei, ah, não, Fernando, sol menor para flauta é dedos todos trocados aqui na digitação. Arranja um tom mais facilzinho aí para mim, pelo amor de Deus. Aí ele falou, lá menor tá bom? Eu falei, tá ótimo, lá menor tá bom. Aí ele fez um acorde no piano, em lá menor, eu respondi com uma frasezinha na flauta. Ele fez outro acorde, eu respondi com outra frasezinha, e sem combinar nada, um sem ver o outro, né? Eu não vi o que ele estava fazendo no teclado, que ele estava de costas para mim, e ele não me via, porque ele estava de costas para mim, e tocamos livremente durante 3 minutos, e acabamos juntos também, como eu falo brincando, no espiritismo, porque não tinha nada combinado. Aí quando nós acabamos, ele brincou comigo, falou, você faz tudo sempre de primeira, assim? Eu falei, não, você fez uma pergunta, eu respondi,
você fez outra pergunta, eu respondi, e ele falou: "Bom, então acho que já temos a primeira música do nosso projeto, né?". Eu falei: "Sim, acho que sim". Aí ele falou: "Você acha que nós estamos no mês de setembro, né, mês de Libra, você acha que essa música se enquadraria como sendo a música do signo de Libra, porque ela é uma música suavezinha, delicada e tal?". Eu falei: "Perfeito". Aí ele ainda disse: "Bom, mas não vamos botar o nome de Libra, porque deve ter 500 músicas com esse nome, né?". Eu falei: "Fernando, vamos pegar o elemento de cada signo, a gente pega um substantivo que esteja ligado com aquele elemento daquele signo. Como Libra é um signo de ar, a gente pode batizar a música como Vento de Libra". Inclusive, houve uma preocupação minha, como engenheiro de som, de gravar um som de flauta muito, muito, como é que eu vou te dizer, muito sensível, no sentido de perceber os harmônicos que você tem nas notas, né? Para a pessoa que é leiga em música, harmônicos são notas que estão embutidas numa nota que você escuta que você está ouvindo, e na verdade elas estão ali dentro daquilo. Então tem momentos que eu estou emitindo a nota e no finalzinho eu diminuo o volume do ar que está saindo da flauta e faz. Quer dizer, são os harmônicos, né? Então a flauta ficou com uma gravação assim, muito sensível, e o vento de Libra, né? Você percebe o vento, que é um Ficou instrumento lindo. de sopro. E aí ficou um espetáculo. Aí nós começamos. Aí foi uma música por mês, era o Escorpião no mês seguinte, Sagitário no outro e tal. Então tem as correntezas de Escorpião, tem as fogueiras de Sagitário, tem as montanhas de Capricórnio, tem as atmosferas de Aquário, e assim vai, cada título associando com um elemento ligado àquele signo. Os oceanos de Peixes, as faíscas de Áries, as colheitas de Touro, as rajadas de Gêmeos e As as lagoas de lagoas de Câncer. Câncer, o Sol de Leão e os caminhos de Virgem. Aí o resultado foi tão bacana que ele virou para mim e falou assim: "Vamos fazer mais?". Eu falei: "Claro, tá". Como eu digo, tá convidando um macaco para comer banana, convidando um músico para compor e tocar, não tem coisa melhor. Aí compusemos mais 12 músicas, e aí tínhamos esgotado os 12 signos. Perdão. Tínhamos esgotado os 12 signos. Ele falou: "Como é que a gente vai botar o nome?". Eu tinha pensado, ele falando para mim, eu tinha pensado em botar o nome desse álbum de Dreaming Skies, né? Eu falei: "Bacana, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o nome das 12 estrelas mais brilhantes que a gente vê no céu e a gente coloca o nome delas em cada uma". Então tem lá Rigel, Achernar, Betelgeuse, Capella, 12 estrelas mais brilhantes do céu. Aí saiu esse segundo projeto, estão os dois aí nas plataformas de streaming, tudo quanto é lugar, como Musicosmos, Disponível. disponível. Tanto se encontra tanto no meu Disponível. nome, Valdemar Falcão, quanto no nome do Fernando Moura. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, então, tanto para o Instagram do Valdemar, como para o Linktree e também para esta lista de playlist do Spotify, para tu poderes usufruir destas experiências, que eu vou já, quando esta gravação acabar, vou já ouvir algumas músicas destes álbuns, porque tenho a certeza que vão ser maravilhosas, e aconselho-te a ti, quiçá, aceitar este convite, vai também ouvir umas músicas do Spotify do Valdemar, e inspira-te, porque mais do que tudo, pode dizer, porque quem sabe tens uma epifania, um momento de relaxo ou um entusiasmo mediante uma música que escolhas ouvir, não é? Podes ouvir aquela que corresponde ao teu signo, ao sítio onde tens o teu sol, ou ao teu ascendente, ou a energia Isso. que tu, de alguma forma, podes precisar neste momento, né? Preciso de uma energia mais ativa, vai ali para um carneiro, para um sagitário, para um leão, As e assim fogueiras de sucessivamente. Sagitário, tem as fogueiras de Vai lá Sagitário. para as fogueiras Sagitário, que é para voltar a puxar a stamina para cima. Valdemar, quero lhe agradecer sinceramente a sua partilha. Foi realmente um gosto estar aqui no canal e Eu que perceber toda agradeço, essa Diogo, eu que sabedoria. agradeço, eu que agradeço. Foi um prazer trocar essas ideias com você, poder compartilhar essas experiências, e agradeço demais o convite e espero que no futuro a gente tenha outras conversas dessas. Tenho a certeza que teremos, porque hoje fomos só assim, ao princípio do iceberg do conhecimento do Valdemar, mas tenho a certeza que já estive aqui, à medida que nós íamos conversando, de ter outras ideias, outras conversas, por isso é um até já, assim, a Valdemar, e realmente foi um gosto mesmo, verdadeiro. E a ti, ficaste connosco até ao fim. Resta-me agradecer-te, perguntar-te se já subscreveste o canal, deixar um like, mandar uma mensagem, e também volto a agradecer aos mecenas do Descobre Astrologia, que são aqueles que nos possibilitam, nós podemos editar um vídeo por semana. É um valor bastante simbólico, e assim que a tua ajuda, nós podemos continuar esta mensagem, esta energia positiva de divulgar a astrologia em português. Um grande dia e até o próximo vídeo aqui no Parabéns por Descobre esse belíssimo Astrologia. trabalho, viu, Diogo? Parabéns, é importantíssimo, importantíssimo. Muito obrigado, Valdemar. Um abraço e a ti, continua a ter um excelente dia e continua também a ver vídeos aqui no Descobre Astrologia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.